Então sejam muito bem-vindos, queridos. Nós estamos aqui na nossa 10ª aula, nossa última aula dessa temporada do desafio. Que o Senhor possa abençoar muito a sua casa, a sua vida, a sua família, que Ele possa estender a sua mão poderosa e continuar te abençoando, continuar te dando sonhos, visões, que os planos, os propósitos do Senhor possam se realizar sobre a sua vida e você saiba discernir, crescer e avançar. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus sobre essa capacidade de discernir pelo exercício constante da fé e daquilo que foi aprendido. Amém? Então, o amadurecimento ele vem pela prática. Como é que eu aprendo a fazer? Fazendo. Como é que eu aprendo, por exemplo, a manifestar os dons? A gente acha que é assim, Deus vai descer todo o rolo ali, né? Com todas as instruções. Não, irmão, você vai errar muito. Vai acertar muita coisa, mas também vai errar. Mas é porque é inerente à imaturidade errar até que venha a precisão, até que venha a clareza. Entende? Então, como é que eu aprendo a fazer? Fazendo. Como é que eu aprendo a pregar? Pregando. Como é que eu aprendo a estudar? Estudando. Entende, irmãos? Muitas das coisas que o Senhor me deu uma direção, Ele só me falou o que é, mas não falou como, então eu tive que ir atrás. Tive que estudar para entender mais detalhes. E aquilo que mesmo com estudos não estava dando para entender, nós procurávamos os universitários, né, no caso a minha liderança, e também o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo ali, né, nos pedindo a direção, uma capacitação para poder avançar. E aí, mas isso é prática e isso é empenho. Amém? Então é treino, é aprendizado, é o que eu ensino, irmãos. Estou sempre ensinando essa característica de aprender, transformar e transferir. Aprender, transformar, transferir. Aprender é quando, de fato, eu compreendo e pratico. E através dessa prática vem a transformação. E através da transformação eu tenho testemunhos, e através desses testemunhos e através daquilo que foi formado. E aí é que eu falo, irmãos. A partir daquilo que foi formado pela prática constante, eu vou transferir. Aquilo que Deus fez na minha vida a partir daquela informação, a partir daquele discernimento, a partir daquela revelação, agora eu vou transferir. Agora eu vou manifestar a glória do Senhor ensinando a outros. Entende, irmão? E não pode ser uma coisa engessada, não pode ser uma coisa assim. Muitos de nós queremos um protocolo, principalmente brasileiro, gosta de coisa fácil, mastigada. Mas eu quero te falar, antes de você ser brasileiro, você é do céu. E para você ser do céu, você tem que andar com o protocolo de lá. O protocolo dele lá, do Senhor, é esforço. O reino de Deus é conquistado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, o reino de Deus está ao alcance das nossas mãos. Mas isso também exige um nível de esforço. Você vai ver o seguinte: quanto menos coisas, quanto menos frameworks, modelos, e quanto mais espontâneo, lógico, você tem que ter base bíblica, você tem que ter prática, mais esse coeficiente, se eu posso dizer assim, de adaptabilidade você vai ter. Quanto mais espontâneo, quanto mais orgânico, mais espontâneo. Por exemplo, muitas pessoas são paralisadas assim, ó. A gente fala assim, fulano de tal, hoje à noite você vai pregar, viu? Você vai ministrar. A pessoa gela todinho, falou, pastor, mas eu não preparei nada.
Poxa, irmão, isso me dá a entender o seguinte. Número 1, eu não estou meditando em nada. Número 2, pressupõe que nenhuma palavra me marcou a ponto de eu saber ela de cor e ministrar. Dela ter transformado a minha vida eu ministrar. Ah, pastor, não é assim, não. Tem que ter organização. Tem sim, irmãos. Mas muitas vezes existem coisas que, pela espontaneidade, você vai ganhar essa característica dessa coeficiência de adaptabilidade, né? Você adaptar, imagina o seguinte, irmão. Você vai esperar o leão chegar para você. Ah, leão, não me morda porque eu não estou preparado. Não, você tem que ter as armas na mão para poder enfrentar o leão e vencê-lo. Então é a mesma coisa. Quando vier os sonhos, visões, que é o que nós estamos estudando aqui, você saber onde buscar, como separar as coisas e como discernir. Essa é a nossa base, irmãos. É não ter uma questão ali muito engessada. Ah, pastor, eu quero uma lista de coisas prontas dizendo exatamente o que é. Não, irmãos. Como eu disse para os irmãos, não tem como eu definir isso é isso e pronto e ponto final. Porque talvez Deus vai falar na linguagem que você entende. Existem pessoas que têm um repertório na mente, vamos dizer assim, de coisas mais da roça. Existe um repertório específico de coisas do seu trabalho. Existem coisas específicas que aparecem no sonho de pessoas que você conhece, que eu não conheço. Então, eu não posso dizer que isso significa isso só porque apareceu no teu sonho. Eu posso pressupor, eu posso, vamos dizer assim, recomendar. Mas aí nós vamos para um exercício agora, que eu quero mostrar para os irmãos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou compartilhar e os irmãos vão me dizer se de fato está aí na sua tela. Estou enxergando aí? Está aparecendo aí para você, a minha tela? Eu mudei aqui, acabei não enxergando. Beleza. Então, olha só quanta coisa a gente já aprendeu por aqui. Nós falamos sobre essa expressão do removendo o véu. Falamos a diferença entre sonhos e visões. Falamos sobre as pessoas, né, alguns exemplos de pessoas que tiveram ou interpretaram os sonhos na Bíblia. Pessoas que só interpretaram, com fatos ali, situações que interpretaram. Tivemos ali o entendimento. Deus fala através de sonhos? Entendemos, sim. E para quê? E aí nós entendemos ali um contexto de acordo com Jó, capítulo 33, verso 15 a 18. Ele vai falando sobre essa expressão. Em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, adormece na cama, então revela ao ouvido dos homens e sela a sua instrução para apartar o homem daquilo que faz, esconder o homem da soberba e para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada.
Então, nós falamos sobre essa expressão aqui, então, 3 motivos principais, que é selar a instrução, ou seja, selar, marcar de uma forma que é diferente. Sabe quando você fica marcado? Você sonha todo dia, mas quando ele marca de uma forma especial, fala, opa, aqui tem um significado, aqui tem algo que Deus está me chamando a atenção. Às vezes é só a pizza. Às vezes é só a sua alma agitada. Mas às vezes pode ser o Senhor e pode ser o inimigo também. Pois então, selar a instrução, levar para a direção certa ou aviso de perigo. Falamos sobre essa expressão, o alimento sólido, pertencente àqueles que alcançam a maturidade e também àqueles que, por razão do uso, então eu tenho que praticar, não posso só ficar conhecendo as coisas. Isso aqui, além de te dar uma obesidade mental, vai te fazer uma pessoa mais estagnada. Você vai ser aquela pessoa que papa vídeo, papa live, papa curso e não chega a lugar nenhum. Por quê? Não exercita. É um cristão filosófico. É um cristão festeiro, né? Ele só quer o próximo vídeo raso e curto. Então falamos da origem dos sonhos, pode ser de Deus, pode ser sonhos humanos ou uma expressão daquilo que está no subconsciente ali, né? Ou pode ser um ataque demoníaco. Então, as origens. Falamos sobre 14 categorias de sonhos e visões. Olha só quanta coisa. Esse mapa aqui vai estar depois dentro da plataforma lá, os irmãos vão poder acessar. Falamos o que pode significar, eu já quero trazer aqui algumas coisas que nós ainda não falamos. Então falamos falamos de cores, falamos de números, falamos de quando animais e insetos aparecem nos sonhos ou nas visões. Algumas ações, alguns meios de transporte, alguns lugares. Eu quero falar aqui sobre algumas questões aqui que nós ainda não falamos. Por exemplo, deixa eu já pegar aqui. Por exemplo, aqui dentro de casa, ó. Dentro de casa aqui, ó. Falamos que banheiro, sonhar dentro de banheiro, pode simbolizar libertação. Agora, isso aqui nós não falamos, ó. Escada e elevadores, pode falar de promoção, ou de um tempo de avanço, ou rebaixamento. Então, depende, se estiver subindo, se estiver descendo. Portas, pode falar de oportunidade. Uma janela de oportunidade. Certo? O que mais? Olha aqui, ó. Outros. Nudez, pode falar de transparência ou exposição, depende do contexto. Oxi. Tá muito pequeno, pessoal. Vocês querem que aumenta mais? Tá de boa. Fala aí. De boas. Beleza. Então, por exemplo, gravidez. Pode falar de ministério. Pode falar de projetos. Ou pode falar de filho literal. Pessoas que quando sonham com filho, quer dizer
Pode ser que vem carinha nova por aí. O ministério pode ser que seja dar luz a projetos, sonhos e projetos. Mais coisas, queda. Pode falar de perda de controle. Quando algo pode sair do controle. Então, pode ser bênção ou luta. Depende também da interpretação. Tem pessoas que entendem a gravidez como uma tribulação, né? Não é, gravidez é bênção. Tiroteio pode simbolizar que pessoas estão falando coisas ofensivas contra a sua vida. Entendeu? Dente caindo, dente podre, pode falar de perdas ou vergonha. Alguém já sonhou esse tipo de coisa? Pode falar de perdas ou vergonha. Pode falar, Kátia. Você está levantando a mão para falar que sim. Isso. Ok. No caso, né, é que eu estou aqui Aham, no serviço e eu estava aqui tentando colocar no aham, fone, eu ver se eu conseguia. aham. No caso, eu sonhei assim, de dente, mas não dente estragado, mas ele dente inteiro e ele saindo com Aham. raiz aqui da minha boca, fazendo barulho, como ele tivesse esfarinho. Sabe quando você Esfarinhando. morde esfarela? Fica Sim, parecendo estar sim. mordendo pedra? Eu já Uhum. sonhei não faz muito tempo. Algo, por vários contextos, mas o que me chamou mais atenção foi essa parte, de mostrar meus dentes caindo, né? E eu mordi e fazer aquele barulho de pedra. Olha aí. E geralmente dente caindo não é coisa boa, não. Geralmente é alguma perda, pode ser perda de pessoas, pode ser perda financeira. Porque dente, se a gente for para a questão ali da, da palavra mesmo, quando a gente vai no original, ela representa força. Tem um desenho de força, né? Dente. Então, quando a pessoa perde força, então pode ser força financeira, força de vida, força de. Então, algum tipo de perda, ou vergonha. Então, você vai ver que os dentes ali, eles mostram muito sobre essa. Eles falam que é o cartão de visita, né? O sorriso é o cartão de visita. Então, pode representar isso aí também. Ganhar dinheiro. Sonhar ganhar dinheiro. Pode simbolizar o favor do Senhor. O favor. Perder carteira pode significar que você está perdendo valores importantes, está negociando valores importantes. Ou você está perdendo identidade. Perdendo a identidade ou perdendo valores. Valores morais mesmos. Entendeu? Sim, Kátia. Pode falar. Atualmente não, mas já me aconteceu algumas vezes. Eu me separei do meu ex-marido, mas eu não tenho nem vontade, nem esperança de. Aí chega uma só aqui, deixa eu tentar falar rapidinho. E às vezes eu sonho que no meu interior eu não falo nada. Eu parece que quero voltar, mas ele não. Às vezes acontece alguns sonhos do tipo. Uhum. Então, aí tem que identificar a origem, né?
Vem de Deus, vem da alma agitada, de alguma situação que não foi resolvida e que está pendente, ou veio do diabo, tentando gerar emoções, mexendo, você comece a pensar demasiadamente nisso e comece a ficar estremecido emocionalmente. Então, tem que avaliar. Encontrar carteira, sua carteira, significa recuperar a identidade ou alinhamento de valores, né? Essa questão de... Eu tive uma visão durante uma ministração de louvor, fui levado a uma tribo indígena, nativo, parecia líder. Botava 2 dedos em sua boca, extraía um dente, um dente de trás, amarrava uma espécie de cipó e pendurava em meu pescoço. E não entendia a fala dele, mas ele me dava isso, eu achei estranho. Então, o pescoço fala de jugo, né? É uma espécie de jugo. O dente, como eu disse, fala de força e fala dessa questão quando é dentes posicionados, dentes bonitos, fala dessa questão da força, do vigor, né? Então, quando o contexto está dentro de um contexto negativo, pode falar da força de uma entidade colocando um jugo sobre o teu pescoço, entendeu? Aí. Então tá aí, ó. Principalmente quando tem aqueles cocás, né? Pode ser muito o contexto de Oxóssi, enfim, é um poder, sim. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, aqui nós trouxemos aqui algumas coisas aleatórias, que são outros, né? Outros significados ali que são importantes, muitas vezes é importante a gente entender, para que a gente possa crescer e avançar. Beleza? Falamos também, acho que nós chegamos a comentar sobre essa questão do destino dos sonhos. Então você precisa entender se o sonho é para você, está falando a seu respeito, se está falando aos outros, incluindo pessoas da sua família, pessoas da sua igreja, pessoas próximas, né? Ou se está falando a respeito de um lugar, de um local, de uma cidade, de uma nação, para uma comunidade específica. Então nós temos que ver a... E aí ele vendo essa questão da área de abrangência, né? Porque existem coisas, se for um aviso profético, esse aviso profético ele pode estar direcionando para algum lugar. Se ele for profético e for de Deus, a origem for de Deus, ele vai ser destinado a alguém. É a você mesmo? É alguém? E você tem que entender a hora certa de entregar e como entregar. E se é de fato para você entregar ou se é de fato só para você orar.
Então alguém aqui perguntou, que um amigo está assistindo aqui comigo, ela sonhou com o irmão já falecido, mostrando um buraco no dente dele. Então, o relacionamento de vocês foi bom? É. Porque muitas vezes buraco no dente, então, se ele simboliza uma questão da força, né? Geralmente o buraco é feito por uma cárie, é feito por alguma situação que traz ali um problema, né? Então pode simbolizar uma questão que não foi muito resolvida. Pode ter alguma questão de culpa, né? Então tem que analisar. Falta de perdão, teve alguma situação assim. Não precisa ver. Cada caso é um caso, gente. Mas dente você já entendeu que é força, né? Entenderam, gente? Origem para si mesmo, para os outros. Uma coisa importante: dependa do Espírito Santo. Quando vem de Deus, somente o Espírito Santo pode confirmar. Ele pode confirmar a partir de alguém, ele pode confirmar no seu coração e marcar de uma forma, ele pode te lembrar acerca de algo. Então, o que nós precisamos fazer? Anote todas as vezes que você sonhar, você entender ali. Se você quiser entender um pouco mais, tem ali um diáriozinho, um caderninho. Compra lá, irmãos. O caderninho pode ser de capa dura mesmo. Se quiser uma coisa mais sofisticada, compra lá um melhorzinho, entendeu? Mas tem aí um caderno, um diário. Se você recebe muitas impressões, muitas visões, você tem que anotar. Depois que você anotou, você vai separar esses elementos proféticos. Depois que você separou esses elementos proféticos, você vai atrás para saber o que significa na Bíblia. Ou algo mais próximo da Bíblia, ou você vai voltar aqui nesse vídeo, nesse documento, e vai pegar essas informações e vai confrontar lá com o que você passou. E aí, a partir dessas informações que você anotou e separou os elementos proféticos ali, foi colocando, você vai orar ao Senhor. Senhor, olha, eu tenho aqui esses elementos. Eu entendo, pelas explicações que foram dadas até agora, que isso significa isso, que isso significa isso, que isso significa isso, mas eu quero uma direção do Senhor. Que o Senhor confirma para mim e traga uma impressão específica que eu quero entender. Se veio do Senhor, Pai, me dá clareza. Deus é um Deus de clareza, irmãos. Eu vou te dar um exemplo aí de uma situação. Os pais de Sansão receberam um aviso através de um anjo, através de uma visão ali, né? De uma situação onde eles foram visitados e falou, olha, vocês vão ter um filho, esse filho é separado, um nazireu de Deus, e é isso. E aí depois eles clamaram ao Senhor, falou, Deus, nós não entendemos os detalhes. Como vai ser feito isso? Nós queremos saber. Pois desceu novamente, aí foi explicado como. Então, ele não vai tocar em vinho, a navalha não vai passar sobre os seus cabelos, tem toda uma situação ali, não pode tocar em mortos, tal. Entenderam, gente? Então, Deus ele vai trazer uma clareza. Basta você pedir, dependa do Espírito Santo. Para de ficar olhando o site esotérico,
né? Para de ficar olhando, de ficar falando só o que dá na cabeça. Vai para a Bíblia, primeira coisa. A primeira menção, lembra? Da lei da primeira menção. Quando você ouve a primeira menção na Bíblia, geralmente aquilo revela um pouco da essência. Outra coisa, tenha um dicionário bíblico strong. O dicionário bíblico strong tem lá alguns significados e as declinações da palavra. Então já te dá mais uma clareza ali. E busque, pesquise. Tem livros, irmãos, maravilhosos a respeito disso. Conheça o autor, não vai pegando qualquer coisa também, não. Esse propósito aqui, irmãos, eu vou sempre estar alimentando, dentro da escola a Impulso, eu vou estar colocando lá sempre vou estar alimentando aqui, e esse material ele vai crescer, ele vai virar um livro digital, e depois nós vamos conseguir procurar, dar lá um Ctrl L, um Ctrl F e achar as coisas. É muito importante. Então vai ser um guia, algo ali que pode ajudar. Tá bom? É uma ferramenta. Pode ajudar. O que mais? Os sentidos. Então, é o que eu falei, é o mesmo para todo mundo? Eu falei que não. Alguns vão entender que significa isso, porque tem uma interpretação. Eu falei. Alguns enxergam o mar como algo perigoso, outros vão entender como descanso. Alguns entendem moto como algo muito perigoso, alguns entendem moto como liberdade. Então, cada caso é um caso. E Deus vai falar através disso. Tá? Sobre a interpretação de sonhos aqui, quais são os fatores que podem impedir o entendimento dos sonhos e das visões? Vamos entender? Nós já estamos caminhando para o final. A interpretação dos sonhos e das visões não vem automaticamente. Muitas vezes dá trabalho entender o verdadeiro significado de um sonho ou visão. Aqui estão algumas coisas que podem atrapalhar a sua interpretação adequada dos sonhos e visões. Número 1, a preguiça. Não pode ser preguiçoso, irmão. Tem coisa que você vai precisar ficar batendo na tecla e buscando até 1 mês, 3 meses, 1 ano até entender, porque às vezes tem uma chave ali que vai liberar muita coisa, entendeu? Então são coisas que estão lá no fundo e precisa ser cavado muito. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes se enriquecerá. Faz isso não, irmãos. Não tenha preguiça. Teve uma impressão? Anota. Separa os elementos proféticos. Vai entender o que significa cada um deles. Apresenta ao Senhor. Deus, olha, pelo que eu entendi, pelo que está ali, eu tenho entendido que isso significa isso, 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 isso. Confirma no meu coração, Pai, para que eu possa dar um passo de fé. Ok? Sabedoria carnal. Muitas das vezes pessoas vão ler lá os livros, por exemplo, o Freud tem um livro de interpretação de sonhos só dele. Ele fez um livro dessa grossura aqui, só de interpretação de sonhos. Paulo Coelho também, só fonte boa, hein? Só que não. Jesus Christ. Que ouro, gente. Deus ao livre. Então, olha só, o que está dizendo aqui em Tiago capítulo 3, verso 15? Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Então prove isso com seu bom comportamento e pelas ações praticadas com humildade e sabedoria.
mas no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo. Não mintam contra a verdade, gabando por serem sábios. Então, ele vai falar assim, ó, essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Forte, né? Então, o que pode impedir a interpretação correta? Sabedoria carnal. O que mais? Duvidar dos dons de outras pessoas. Marcos capítulo 6, verso 4. O profeta não tem honra na sua casa. Você pode ignorar, mas vai ficar sem a resposta. Só um minutinho, pessoal. Entenderam? Aí você recebe e joga fora. Então, vai ficar sem resposta e isso vai impedir o entendimento acerca dos sonhos e das visões. Então, irmãos, a palavra fala que a profecia ela precisa ser julgada, bem como toda e qualquer impressão que vem, ela precisa ser julgada, ela precisa passar pelo crivo da palavra e do tempo. Entenderam? Ah, eu quero sempre mais uma validação, eu quero sempre mais um negócio, porque eu não tenho certeza. Muitas vezes essa dúvida vai colocar em xeque e vai trazer mais confusão do que clareza. Tá? Outra coisa, ficar analisando demais o sonho. Ah, isso aqui não é. Ah, isso aqui é. Ah, isso aqui é. Não, não. Ficar, sabe aquele negócio assim do perfeccionismo? Que é um negócio assim amarradinho? Não, irmão, você teve 1 grama de clareza, esse movimento naquilo que você entendeu. Entendeu? Que o Senhor trouxe. Muitas vezes, nós colocamos o pé, Deus vai colocando o chão ali e as coisas vão caminhando. É como o farol de um carro. Você tem um farol numa pista muito escura, ele vai iluminar no máximo 50 metros. Para que eu possa ter acesso aos próximos 50 metros e ver o que tem à frente, eu preciso movimentar, eu preciso andar, eu preciso caminhar. Beleza? Outra coisa, a religiosidade vai impedir você de pegar detalhes importantes. Amém? E depois nós falamos acerca daquela questão é, da questão do anotar, né? Das anotações ali, como é que você vai fazer as anotações. Então, tem um diário de sonhos, simplifique, pergunte onde é que você está, você está dentro, você está fora observando o sonho, o que está participando com você? Você muda de lugar no sonho, não lixe os detalhes. Então, volte lá nas aulas anteriores, você vai entender isso que nós falamos aqui. Tá? E aqui, em relação à interpretação dos sonhos, veja bem, irmãos, analogia aqui, ó. Analogia. Baseado aqui na questão do cérebro, né? Então você tem o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério mais lógico, mais conciso ali. Então ele é lógico, ele é sequencial, ele tem um raciocínio, ele é analítico, é preto e branco, tem projetos, regras, lealdade, formas, né? Ali ele é mais analítico. Então, ele estabelece e filtra fundamentos. Outra situação também, o hemisfério direito, ele é mais criativo, né? Então, é o profético. Então, ele é criativo, imaginativo, aleatório, interpreta sonhos rapidamente ali pelo
entendimento, ele é ritmo, ele é colorido, ele é artístico, ele é espontâneo, princípios. Então, você vai vendo essa questão, entende? Então, aquela questão mais expansiva e depois vem o outro trazendo ordem, colocando as coisas no lugar. Por isso, irmãos, que a nossa mentalidade, a nossa forma de interpretar as coisas e de nos mover no reino, ela precisa ser apostólica e profética. Né? Então, aquela questão que eu tenho os dons, eu tenho os sonhos, as visões, mas eu tenho que levar isso para a palavra. Eu preciso filtrar isso com o crivo da palavra. Porque você não vai correr o risco de eu ser aquele cara metódico, aquele cara incrédulo, aquela pessoa chata, ou corre o risco de eu ser aquela pessoa mística, ou ser aquela pessoa viajada demais. Literalmente está ali na Hellmann's Airline, viajando na maionese, né? Amém, queridos? Então, continue conectado conosco. Nós concluímos aqui mais esse desafio. Esse desafio vai estar lá dentro da plataforma, para os irmãos que querem pegar novamente. Eu vou estar sempre colocando aulas novas ali. Depois eu vou gravar só as partes que importam e vou estar colocando, e depois eu coloco o desafio separado. E aí nós vamos caminhando. O que é a escola Impulso, amado? Deixa eu até coisar aqui.